Você já ouviu falar do padre, que vaga sem cabeça pelas noites do Brasil? Não, isso não é uma metáfora. Hoje eu vou te contar uma das lendas mais antigas e macabras que atravessaram séculos de silêncio, rezas e maldição. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai mexer com sua fé, sua coragem e talvez com seu sono. A história começa em uma época em que o Brasil ainda era marcado pelas sombras do período colonial. As igrejas eram o centro de tudo: fé, medo, segredos e castigos. Em uma pequena cidade do interior, dessas onde o tempo parece andar mais devagar e o vento sopra como se tivesse algo a dizer, existia um padre. Ninguém nunca soube seu nome verdadeiro. Ele era apenas o padre. Discreto, misterioso, sempre vestindo longas batinas pretas e com um olhar pesado, como se carregasse o peso dos pecados do mundo inteiro nas costas. Mas dizem que o que ele carregava mesmo era um segredo. Um pecado tão grande que nem mesmo Deus perdoaria. Reza a lenda que o padre havia quebrado um voto sagrado. Alguns dizem que ele teve um caso com uma jovem da cidade. Outros juram que ele usava o confessionário para manipular e chantagear os fiéis. E há ainda quem diga que ele fez um pacto com algo que vive abaixo do altar. Mas o que todos concordam é o fim. Numa noite de tempestade, quando os sinos da igreja tocaram sem ninguém puxar as cordas, os fiéis encontraram o corpo do padre, ajoelhado diante do altar, sem cabeça. E o mais aterrorizante, não havia sangue, nem sinais de violência. Era como se a cabeça simplesmente tivesse desaparecido. Desde então, moradores afirmam ver uma figura encapuzada vagando pelas ruas de madrugada. Um vulto escuro, que parece flutuar a poucos centímetros do chão, com uma batina que arrasta nas pedras da rua. Ele não tem rosto, não tem olhos, mas parece ver tudo. Aqueles que ousaram encará-lo dizem sentir um frio que vai além da pele, um gelo que toca a alma. E depois disso, nada mais é como antes. Um senhor chamado Anacleto, que morava perto da antiga igreja abandonada, contou que certa noite, ao voltar de uma pescaria, viu uma sombra ajoelhada no meio da estrada. Achando que era alguém machucado, foi se aproximando, com uma lamparina na mão. Quando chegou perto o suficiente, a figura se ergueu lentamente. E não tinha cabeça. Anacleto correu, gritando pela estrada até sua casa, deixando a lamparina cair e quebrar no chão. No dia seguinte, voltou ao local com alguns vizinhos. A única coisa que encontraram foi a batina preta, encharcada e completamente sem cheiro, como se tivesse sido deixada ali, por um morto. A lenda do padre sem cabeça se espalhou por muitas regiões do Brasil. Em algumas, ele é um espírito vingativo, condenado a vagar até pagar por seus pecados. Em outras, ele é uma entidade demoníaca, alimentando-se da fé dos inocentes. Mas há quem diga que ele está atrás de algo, ou alguém, que vaga pelas igrejas esquecidas, pelos corredores das catedrais fechadas, e pelos sonhos dos que têm culpa no coração. Alguns padres, em silêncio, evitam falar sobre ele. Dizem que o Vaticano tem documentos proibidos, registros de aparições semelhantes em vários países. E que o padre sem cabeça talvez não seja apenas uma alma penada, mas algo maior. Algo que atravessa o tempo, assumindo novas formas, novos nomes, mas com a mesma missão: cobrar. Cobrar por segredos não confessados. Cobrar por juramentos quebrados. Cobrar por pecados escondidos atrás de uma batina. Você acredita? Cuidado com as igrejas antigas, especialmente à noite. Dizem que se você entrar em uma delas e olhar para o altar, pode vê-lo ajoelhado, esperando. E se ele se levantar, corra. Mas corra sem olhar para trás. Porque quem ousa ver seu rosto, ou o que sobrou dele, nunca mais é o mesmo. E há uma coisa que ninguém consegue explicar. Toda vez que o padre sem cabeça aparece, um sino toca sozinho, e alguém desaparece. Você teria coragem de entrar numa igreja abandonada à meia-noite? Comente aqui embaixo. Você acredita na lenda do padre sem cabeça? Mas cuidado, às vezes, ao ouvir essas histórias, a gente atrai o que está do outro lado. Nos vemos no próximo vídeo, se ele deixar.